Ele é PJ, vai, tá bom, mas ele trabalha para você? Pois é. Ele trabalha aqui, segunda a sexta, das 8 às 18, aqui, né? Tem subordinação, ele só trabalha para mim. Pô, então não é, ele é empregado. Grande erro que um empresário pode cometer é, primeiro, ter uma contabilidade desamparada, uma contabilidade mal feita. A reforma tributária ela veio para simplificar e para diminuir. Essa era a premissa. Mas, infelizmente, a notícia que a gente tem que dar... Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Pod Contábil da CPA Prime Contabilidade. Antes de mais nada, sigam-nos e deixem esse canal próspero. Hoje nós falaremos um pouquinho da área do direito. Estou aqui com meu amigo Doutor Cláudio Luiz de Almeida. Doutor, vamos deixar o doutor lá para o fórum, que é uma prerrogativa dos advogados lá no fórum. Porque, na verdade, eu posso dizer isso de coração, eu estou na frente aqui do Ricardo. Ricardo tem uma história, nós temos uma história aí de mais de 40 anos, tá certo? Essa história da CPA Prime, ela começa um pouco com a minha história, se confunde, né? Sim. Com essa história. E para mim, estar aqui presente diante do Ricardo é uma satisfação muito grande, mas muito grande mesmo. Isso porque eu tenho que fazer justiça a alguns eventos que aconteceram na minha vida, tá certo? E tudo que eu aprendi na área contábil, eu aprendi com o meu irmão, porque eu era do interior de Avaré. O meu irmão morava em São Paulo, ele se formou na Universidade de São Judas naquela época e ele estava constituindo um escritório de contabilidade aqui. Lá em Avaré eu trabalhava como office boy, comecei como office boy no escritório de contabilidade, isso em 1979, mais ou menos. E começando como escritório de contabilidade, naquela época... Isso a gente está falando de 45, quase 50 anos atrás, né? Era tudo muito manual. Tinha ainda os primeiros computadores, que eram os computadores enormes, mas era muito manual. E a legislação, lógico, contábil e tributária, elas mudam. Mas você vai aprendendo, na verdade, isso no dia a dia. Contabilidade é prática. Tá certo? E à medida que você vai exercitando a prática, você vai se familiarizando cada vez mais. E eu tive a oportunidade de vir a São Paulo para trabalhar com meu irmão. Ele constituiu um escritório, ele com um amigo dele da faculdade. Acabou que ele acabou partindo para o segmento industrial, para dar assessoria para uma empresa industrial. E acabou que eu acabei assumindo esse encargo de levar o escritório. Caiu no colo do escritório. Exato. E com alguns clientes, a gente estava começando também e tal. E um belo de um dia, né, eu acredito que tenha sido uma sexta-feira, né, me aparece, da parte da manhã, toca a campainha, eu vou atender e eu precisava de um office boy para me ajudar. O serviço estava evoluindo, né? E me aparece lá embaixo, eu vou atender um rapazinho de uns 17, 18 anos, vermelho, com cabelo bem longo, com rabo de cavalo, né? Loirinho, vermelho. Aí ele falou assim, escuta, é aqui que estão dando uma oportunidade de emprego? Eu falei, olha, eu não anunciei nada, mas se você quiser trabalhar, né? Aí nós conversamos, ele falou para mim, falou, só que é o seguinte, não é uma empresa de telefone? Falou, não, aqui é um escritório de contabilidade. Não, mas eu vim procurar um emprego de telefone, é do lado aqui. Mas, ou seja, deu sinergia, tá certo? Deu uma sinergia ali. E da mesma forma como lá atrás alguém acreditou em mim,
me deu a oportunidade, que é o José Reinaldo Fonseca, da Refon Contabilidade lá de Avaré, né? Me deu a oportunidade de aprender muito com ele, com o Nelson, né? Se eles um dia tiver a oportunidade de ver isso, eles vão se lembrar. E foi um ambiente, na época, eu fiz muitos amigos. E não foi diferente. Quando eu vi o Ricardo na minha frente, eu me vi aquele dia que o Ricardo estava me pedindo oportunidade para trabalhar, eu me vi naquela situação, me recordei daquela situação, pedindo oportunidade para trabalhar com o José Reinaldo. Tá? E naquela época do José Reinaldo, a gente fazia tudo na caneta tinteiro, na mão, era livro diário na mão, com a gelatina, ficha tríplice, livro de apuração, livro de entrada, saída, enfim, e folha de pagamento e tal. Tudo que eu aprendi, o Ricardo falou, olha, vem para cá, você precisa aprender a datilografia, você vai fazer um curso de datilografia, o que eu puder te passar, eu vou te passar, mas vai depender muito de você também, tá certo? E você vem na segunda-feira já preparado, de cabelo cortado, tá certo? Aí vem bem isso mesmo, doutor. Ó, um presentinho nosso da CPA. Poxa, obrigado. Por ter me colocado nesse mundo contábil. Olha, não, foi sem querer, né? Exato, os destinos estavam, né? Depois, no final, eu quero ter a oportunidade de dar a minha impressão do que é a vida em si para cada um, né? Mas ali começou uma amizade e desde o primeiro instante eu pude observar no Ricardo um interesse daquele que quer aprender, daquele que quer trabalhar, daquele que quer desempenhar e que uma coisa é a inteligência, outra coisa é o conhecimento. Se você aplica o conhecimento com inteligência, você sobressai. Infelizmente, tem muitas pessoas inteligentes que aplicam a inteligência para conhecimento negativo e usam isso para o mal. Mas tem pessoas que utilizam o seu grau de inteligência e aí ela adquire conhecimento, ela ajuda todas as pessoas que estão em volta dela, elas assimilam isso e elas crescem juntos. Então eu tive a oportunidade e hoje eu estou de frente aqui com o meu querido Ricardo, que também dá oportunidade para muita gente, tá certo? Isso é uma cadeia. Ou seja, nós não viemos aqui simplesmente para nos aproveitarmos de ninguém. Nós viemos aqui com o propósito de crescer. Crescer interiormente, crescer pessoalmente e fazermos com que outras pessoas cresçam e nós cresçamos com as outras pessoas também. Então foi assim que eu quando eu digo isso, eu me recordo que a gente era pequeno no interior, né? Então brincava muito de pegar peixinho na peneira, caçar passarinho. Um dos grandes arrependimentos que eu tenho na minha vida hoje é dos passarinhos que eu caçava, que eu matei, tá certo? Era uma vida, tá certo? A minha mãe, ela me falava, larga do bichinho, deixa o bichinho, tal, enfim. Tudo isso, depois a gente reflete e repercute, porque tudo que é vida precisa ser respeitado, tá certo? Se isso é um princípio que você traz na sua vida, você traz esse princípio para todos os campos da sua vida no seu cotidiano. Ou seja, você respeitar o espaço da pessoa e, naturalmente, a pessoa vai te respeitar. E assim a gente consegue mitigar muitas coisas e questões que acontecem. E assim foi a contabilidade, quando, um belo momento, eu tive a oportunidade, já com o escritório em andamento, de partir para o segmento empresarial propriamente dito. E aí eu me vi numa situação de ou continuo ou não com o escritório, tá certo? E aí, com isso, eu falei, bom, eu vou para o segmento empresarial. Mas o Ricardo, e muito me preocupou aquele momento, porque era uma decisão que eu tinha que tomar. Mas eu tinha certeza que, com todo o conhecimento que o Ricardo havia adquirido naquele instante, já naquele momento, ele não ia demorar muito para ele se posicionar
e se posicionar positivamente e ganhar o espaço dele. Hoje, Maravilha. Eu tenho aqui o Ricardo na minha frente com uma gama de clientes que confiam no trabalho dele e estão muito bem assessorados. Isso me enche, não vou falar assim de orgulho, me enche de felicidade, tá certo? Porque eu vejo que o Ricardo é uma pessoa que muita gente depende do trabalho dele, mas muitas pessoas não só dependem do trabalho dele, como também alimentam a sua família. Ou seja, é uma extensão de tudo aquilo que a gente foi lá atrás e que a gente procura ser hoje, tá certo? Então a gente tem que procurar sempre ser um caminho e um espelho, uma esperança para alguém, seja quem for, tá certo? Muito obrigado pelas palavras, né? Poxa, bacana mesmo. Você sabe que você foi o meu primeiro professor, o mais importante. O primeiro é sempre mais importante, porque me colocou no caminho contábil, né? E hoje tem 30 famílias que a gente, né, dá o pão, né? Verdade. Somos em 30 lá no escritório, né? Isso cresceu bastante. Muitíssimo obrigado. Agora, você estava lá na contabilidade, aí surgiu a oportunidade para você entrar numa empresa e depois, como que surgiu o direito? Então, já o direito era um sonho antigo, né? Eu sempre admirei a área do direito em si, tá certo? Tá? E sempre falava, bom, eu entrei para a contabilidade por uma questão de necessidade de trabalhar e ocasião. Eu nem tinha ideia do que era contabilidade. Na época, meu pai falava, olha, você já está vai fazer serviço militar, já está com 18 anos, você precisa trabalhar, e não tinha opção. Da mesma forma como você, ou você ia para o serviço braçal, ou você ia optar. E no interior, você não tem universidades assim especializadas como direito, medicina. Você tem que vir para São Paulo, para um centro maior para fazer isso. E lá você tem que aprender. E a oportunidade tinha escola técnica de contabilidade lá, né? Então, foi o primeiro passo, foi trabalhar num escritório de contabilidade. O mais engraçado disso, porque o meu irmão, que é gêmeo comigo, tá certo? Ele trabalhava também como office boy no escritório de contabilidade em frente. Um era concorrente do outro. Nossa. Tá certo? Então, ele trabalhava no Clóvis Licate, lá na frente, eu com o Refon, tá certo? E a gente ia muito em empresas recolher talonário de nota, para depois ir, enquanto voltava, eu tinha os funcionários do escritório, mais o contador, que era o José Reinaldo e o Nelson, que eles eram dois contadores, mas com contabilidade distinta, cada um, né? E eu fui aprendendo, fui fazendo devagar, foi quando eu aprendi mesmo, tá certo? E aí você tem o departamento pessoal, você tem a área fiscal, você tem a área contábil e tem esse agregado de conhecimento que você vai trazendo. E aí meu irmão estava se formando, ele montou o escritório aqui, então eu tinha 2 irmãos, era eu e ele. Falou, quem dos dois quer ir para São Paulo? Eu peguei e falei, não, eu vou. Né? Meu irmão ficou no interior lá cuidando dos meus pais. Hoje meu irmão é casado, aposentado, funcionário público aposentado. E vindo para cá, montamos o escritório, mas eu sempre tive essa veia no direito, porque eu via no interior os advogados trabalhando, no escritório mesmo, frequentavam alguns advogados tal, e isso me chamava a atenção. Em contato com a contabilidade, me sobressaía o contato com os auditores fiscais, que naquela época era coletoria fiscal, tá certo? E eu tinha muito contato com os auditores na época tal, e com os advogados que faziam as defesas na época das empresas que sofriam auto de infração. E não só nessa questão tributária, como questão civil, trabalhista tal. E aí sempre, já no escritório, eu falei, eu vou fazer direito, vou abrir um segmento no escritório para atender essa área do direito. Enfim, naquela oportunidade, me surgiu a oportunidade de trabalhar num segmento empresarial e aí eu optei por trabalhar nesse segmento empresarial.
Como CLT. Isso. Foi para CLT. Fui para a CLT, só que eu fui coordenar um departamento de contabilidade. Muito bem. Enquanto eu estava coordenando um departamento de contabilidade, a empresa era uma sociedade anônima e uma trading financeira. Tá certo? Então, ela era uma trading financeira e uma sociedade anônima. E ela tinha por obrigação a auditoria que era feita por uma empresa especializada, tá certo? Tá? E eu exercia o meu trabalho, também fazia determinados trabalhos, só que eu verificava que o que a auditoria fazia, eu já tinha antecipado alguma coisa, e nem sempre o contador, ele naquela época ele tinha a valorização que tem um auditor ou que tem um advogado especializado, tributarista. E eu via que o escritório pagava muito bem os auditores e os advogados. E o contador era um contador, tá certo? Infelizmente, hoje em dia já não é mais assim, porque hoje o contador ele é peça fundamental dentro da empresa. Se a empresa não tiver uma empresa especializada, um contador comprometido, ela pode ter problema muito sério no futuro. E aí ela vai precisar muito de um advogado, tá certo? Tá? E se o advogado estiver consorciado com um bom contador, com certeza a empresa vai sair muito bem estruturada, porque vai fazer um planejamento muito bem, muito adequado nessa questão, tá certo? Então, isso é muito interessante, por isso uma atividade complementa a outra. Então, essa vivência com a contabilidade, essa vivência com a questão fiscal, acaba trazendo uma visão macro de uma empresa. Tanto que hoje eu tenho condições de sentar numa empresa e conversar com o controller, com o diretor, com o contador, analisar um balanço, tá certo? E ver a melhor forma de poder estruturar dentro da realidade da empresa e mitigar as questões mais pertinentes do dia a dia fiscal da empresa, isso dentro da contabilidade, tá certo? Coisa que não vou depreciar nenhuma área, porque cada área tem a sua especialidade. Nós atuamos na área do direito tributário, na área do direito civil, empresarial e na área do direito empresarial. E dentro dessa área tributária envolve crime contra a ordem tributária, tá certo? Que é muito importante analisar isso. Por quê? Porque o fisco, quando ele faz uma averiguação numa empresa e quando ele observa algo que se encontra irregular aos olhos do fisco, ele tem por obrigação e dever de ofício denunciar isto para a Procuradoria. E a Procuradoria encaminha isso para o Ministério Público, que vai fazer uma representação criminal contra a empresa, entre aspas, empresário. Porque a empresa é uma personalidade jurídica, só que a responsabilidade criminal é do empresário, tá certo? Então, a necessidade nessa área penal tributária é que o advogado que atue nessa área tenha conhecimento, não só da área penal. Porque se ele tiver apenas conhecimento da área penal, vai ficar a defesa da empresa afeta, alheia a uma condição específica que talvez ele não consiga reverter uma situação dentro do processo penal tributário. Então, uma das áreas que nós atuamos é a defesa do empresário e da empresa no aspecto penal tributário. E também o acompanhamento e a defesa da empresa no aspecto tributário, que envolve a contabilidade. Tá certo? E também entra nesse bojo, nesse arcabouço de conhecimento, a preparação da empresa numa eventual recuperação extrajudicial ou até mesmo numa falência. Ou então, num processo falimentar, uma empresa que tenha créditos, que ela pode requerer o crédito. Ou então, um grupo de pessoas que adquiriram bens de uma construtora
A construtora faliu, esses bens foram arrecadados na massa, tá certo? Se não tiver um advogado especialista nisso, é muito sério, e a probabilidade dessas pessoas virem perder o bem para a massa, se não tiver uma defesa técnica nesse sentido, ele pode perder o apartamento que ele vinha pagando, o empreendimento. Então, dos segmentos que a gente trabalha na esfera civil é isso, porque também incorpora a contabilidade. Tá certo? Então, num processo falimentar, é essencial você analisar a contabilidade da empresa, até para a questão do crime falimentar, quando a gente está falando do crime tributário. Está muito ligado, né, as coisas. Você falou de direito empresarial. Nós do escritório abrimos muitas empresas, né? Sim. E a maioria pede aquele contratinho padrão da junta comercial. Bom, contador, ele tem um contrato padrão, ele não é um advogado. Sim, então nós temos o padrão. Que o doutor acha dos contratos de cotista? Então vamos lá. Quando nós somos procurados, primeiro, você vai analisar o que exatamente, qual é o interesse e exatamente qual o objetivo da sociedade e o objetivo dos sócios. Tá certo? Tá? Porque o cotista, ele apenas vai participar do resultado lá no final. Tá certo? Ele não vai trabalhar e não tem retirada pela labore. Tá certo? Tá? Inclusive, tem um aspecto aqui que a gente vai tratar lá na frente, que é a questão do ITCMD, que na distribuição do lucro, ele vai ter que pagar esse imposto a posteriori, mas isso é um assunto mais ali para frente que a gente vai tocar daqui a pouco, tá? Eu vi o tamanho das páginas aí, logo eu vou mostrar para o público. Isso, está aqui no projeto de lei complementar 108 de 2024, mas isso vai enquadrar lá no ITCMD, tá certo? Que é algo bastante, enfim, nós vamos chegar lá, tá certo? Mas o cotista, ele, vamos imaginar a seguinte situação: eu tenho um capital, eu vou para a Bolsa de Valores, tá certo? Eu emprego esse capital que eu tenho na Bolsa de Valores e aposto na ação de um grupo empresarial, tá certo? Então tem uma IPO que está se abrindo agora. Quando eu vou falar IPO, para as pessoas entenderem melhor, é uma sociedade anônima de capital fechado que vai abrir o capital na Bolsa de Valores, tá certo? E ela abre o capital, então eu vou pegar o meu capital e vou comprar ações daquela empresa. Então tem ações preferenciais, tem ações nominais, enfim. Eu vou apostar na empresa. Então eu coloco, e o resultado da empresa, à medida que essa empresa cresce, ela vai gerando ações que são filhotes e vai remunerar essas ações, tá certo? No caso do cotista, é quase igual, mas diferente, apenas para a pessoa poder entender o contexto. Quando eu entro como cotista, eu não tenho poder de gestão na empresa, porque o sócio administrador ele tem esse poder de gestão, tá certo? Tá? Acontece que a responsabilidade civil no contrato é do sócio gestor. O problema tá que quando a empresa responde alguns processos, tá certo? E ela é chamada em juízo a responder alguns processos, sejam esses processos na área civil, o sócio gestor responde. Na área tributária e na área trabalhista, às vezes o cotista, ele acaba se vendo envolvido no meio, tá certo? Então, o contador, ele tem o contrato padrão. Então, o que nós fazemos? Nós trabalhamos juntos, consorciados com os contadores. Então, antes de fazer o contrato padrão, nós procuramos fazer um acordo de sócios, um contrato aonde se estabeleça exatamente os parâmetros de cada sócio. Vamos imaginar uma seguinte situação. Eu tenho duas pessoas que são amigas e elas intencionam constituir uma sociedade porque o objetivo comum da sociedade é que a sociedade dê certo e aquilo remunere os dois.
tá certo? Só que um tem mais dinheiro e o outro tem mais capacidade elaborativa, tá certo? Só que quem tem mais dinheiro aporta mais dinheiro, que tem mais capacidade elaborativa aporta menos, tá certo? E para remunerar isso? É justo que aquele que tinha 70% de capital leve 70% da distribuição lá no final, e quem está fazendo a empresa funcionar receba só um prolabore? Ou aquele que aportou 70%, o outro 30% está trabalhando? Como é que fica isso? No acordo de sócios, dá para a gente equacionar essa questão. Ou seja, os dois entram com 50%. Só que o que entra com 70%, ele entra com 30% como empréstimo para a sociedade. E a sociedade vai remunerá-lo, porque a sociedade cresce em razão do labor, do trabalho do outro. Se o outro trabalhou, ele tem direito ao prolabore. Agora, se o outro aportou e então ele está apostando o capital dele no sucesso da empresa. É como a pessoa que pegou o seu capital, foi para a Bolsa de Valores e está adquirindo ações, porque ela vai ter a remuneração da ação lá no final. Tá certo? Agora, tem ações e ações. Tem vários tipos de investimento, tem LCI, enfim, não vamos entrar nessa seara agora, porque a gente vai acabar estendendo e fugindo um pouco do objeto. Mas o que a gente orienta? O contrato social ele tem que estar muito bem embasado. Mas além do contrato social, que é aquele padrão, aquele é o padrão, a gente primeiro faz um acordo de sócios e dentro desse acordo de sócios a gente faz uma adequação no contrato social da empresa. Assina o acordo de sócios e assina o contrato social. Esse acordo de sócios, que é um contrato entre as partes, tá certo? Ele vai para o cartório, registra em cartório, porque ele dá aos 2, ou 3, ou 4, ou a sociedade ali, ele dá a segurança jurídica necessária que eles precisam. Por quê? Porque não tem como você trabalhar, vou colocar isso aqui, depois eu ponho na hora de ler. Não tem como você desenvolver bem um projeto se você está preocupado. O que geralmente acontece nas sociedades, isso estou falando com 40 anos, 50 anos de vivência dentro desse espectro empresarial, contábil, fiscal, o que não pode acontecer dentro de uma sociedade é o sócio preocupado quanto o outro está ganhando mais do que ele. Quando a convergência deveria ser o quanto vamos ganhar todos juntos. E ali, geralmente, começa a acontecer um dissenso. E aí que começa que a gente vê muito essa questão de disputa societária. E a dissolução, até mesmo essa questão da dissolução, ela tem que estar prevista no contrato, no acordo de sócios, como deve estar prevista no contrato social da empresa. Mas a forma como isso vai se estabelecer, na falta de um, se falece, ou seja, é um contrato mais elaborado e é um contrato tratado a 4 mãos entre o contador, o advogado e os sócios que ali vão participar, porque a gente já vai prever. Tá certo? Com isso você traz uma segurança jurídica maior, tá certo? E até mesmo na transferência. Nós temos um caso sério aqui para apontar mais à frente, no caso da Lei Complementar 108, que é justamente essa remuneração dos sócios, tá certo? Que tem várias formas de remuneração dos sócios e existe muita confusão de mistura de patrimônio pessoal com patrimônio da empresa. Então, a demonstração financeira, a prestação de contas dentro do ambiente empresarial, ela deveria ser um cotidiano, tá certo? Por quê? Porque não pode existir dúvidas entre 2 sócios, como se fosse um casamento. Não pode ter dúvidas. A partir do momento que passa a existir dúvida no casamento, numa relação entre amigos, existe uma quebra de confiança, tá certo? Agora, quando existe confiança absoluta, a coisa flui, até mesmo na hora de ocorrer a dissolução da sociedade.
Tá? E aí, na dissolução da sociedade, tem uma questão muito importante, porque é muito comum, e eu ouvi muitas vezes, já chegaram na minha mesa, muitas questões em que os sócios mal orientados por pessoas que não estudaram bem essa questão, falaram, olha, esquece essa empresa, põe ela de lado, abre outra e toca para frente. Não é. O que acontece? Quando a empresa ela é declarada dissolvida por abandono, ou ela há uma dissolução irregular, o sócio, por força legal, responde solidariamente pelo passivo da empresa. Tá certo? Ah, mas não tem o artigo 1052 do Código Civil, lá do capítulo da sociedade, que ele responde pela totalidade do capital? Não, senhor. A empresa ela foi dissolvida irregularmente. Então, até para você, se os sócios estão numa situação complicada, que eles se veem diante de várias execuções, eles têm que entender que existe uma personalidade jurídica que não se confunde com a personalidade física. E se a dissolução da empresa for considerada uma dissolução fria, uma dissolução irregular, a responsabilidade do sócio incorpora a responsabilidade da empresa. E ela traz a visa atrativa e ele vai acabar respondendo por todo o passivo. O sócio responde por tudo. Responde por tudo. Por quê? Porque foi mal orientado. Então, jamais ele vai ter que pegar aquela empresa e dissolver. Olha, deixa no canto, larga. Vou abrir outro, larga. Não. É muito comum isso aí, né? É muito comum. Larga aqui, eu vou usar outra, essa aí está toda estourada. Está tudo estourado e tal. Vou fazer uma cisão. Tá certo? Então, olha, vai, procura, faz uma cisão, pega o que tá ruim, deixa do canto, pega o que tá boa, leva para lá, faz uma cisão. E aí você tem que tomar cuidado com um problema, chama-se de simulação. E se for considerada a cisão uma cisão feita num ambiente de simulação, o fisco desconsidera e traz a responsabilidade de todo mundo, tá certo? Então, até para dissolver, você precisa ter a dissolução legal da empresa, ou então vai levando, a orientação que nós temos, porque nós temos meios legais. Existe uma questão que chama-se exação, tá certo? Que a exação, ela é o meio que o fisco tem de cobrar, tá certo? A exação fiscal, tá certo? E tem o meio legal da empresa se defender, do empresário se defender, dele pagar menos imposto, tá certo? E ele pode usar esses elementos, tá certo? Então ele tem que saber das ferramentas. Existem esses meios, estão à disposição. Só que quem conhece isso são os profissionais habilitados para fazer isso, que é um contador bem informado e, obviamente, que ele vai acionar um profissional, um advogado que atua na área, vai saber fazer essa preparação, essa defesa. Eu posso dizer que nesses 40 anos, 50 anos, a maioria dos casos em que eu operei foi na defesa de empresas em situação difícil, tá certo? Em situação difícil. E tive muitos casos de empresas que peguei empresas com 14, 15 pedidos de falência e não faliram, tá certo? Mas você precisa estar trabalhando essa questão. E a questão trabalhista, que é muito importante, porque hoje o empresário, ele praticamente é solidário na dívida trabalhista. Tem um problema muito sério, a gente vai entrar daqui a pouco na questão tributária aqui, mas eu não preciso, eu já vinha pensando em tocar nesse assunto. É muito comum nas empresas, hoje, a questão da doença ocupacional, tá certo? E a empresa ela tem que tomar um cuidado muito grande nessa questão de doença ocupacional. Por quê? Seja um escritório, seja uma empresa, o ambiente de trabalho ele não pode ser considerado nocivo.
Porque se ele for considerado nocivo, o ambiente de trabalho, seja no escritório, seja no ambiente de produção, aonde for, a pessoa pode desenvolver um problema conhecido como síndrome de burnout. Esse problema, se for reconhecido como síndrome de burnout, ele vai ser um fator incapacitante da pessoa desenvolver o trabalho dela, e ela pode ter isso reconhecido pela Justiça do Trabalho e conseguir uma indenização para o resto da vida. Então, se ela tem 22 anos e ela alegadamente comprovar isso perante a Justiça do Trabalho, que ela sofre pelo ambiente do trabalho que ela tem síndrome de burnout, a empresa pode sofrer um processo na Justiça do Trabalho, e aí o ônus da prova pode se inverter no processo trabalhista, tá certo? Então a importância de você ter uma orientação bem pontuada dentro do ambiente empresarial, a ponto de você atuar numa advocacia preventiva. Então, o que a gente coloca aqui, principalmente para os contadores, você faz a contabilidade, você é o primeiro contato com a empresa. O teu cliente, ele chega para você com um problema e fala: olha, Ricardo, eu estou vivendo isso aqui, o que você me aconselha? Tá certo? Então, se a CPA Prime, o Ricardo, pelo que eu conheço da CPA e pelo que eu conheço do Ricardo, ele traz o cliente dele junto dele, e não apenas como cliente, mas ele é um conselheiro do cliente. Tá certo? Conselheiro, amigo, psicólogo. Exatamente. Tudo. É tudo, tá? Então ele vai saber direcionar isso, tá certo? Então nós, como advogados, tanto atuando na área civil, trabalhista, empresarial, tributário, em recuperação e falimentar, a gente tem a forma como poder atuar preventivamente, tá certo? Para poder mitigar alguns riscos. Mas mesmo assim, a empresa não está isenta, ela vai sofrer, na vida comum dela, ela tem empresas que têm 1, 2, 3 processos num curso de 20 anos, tá certo? Tem empresas que a cada 2 meses, 3 meses é processo. Então você é muito bem da característica de como se leva e como se anda. Tá? Entendi. Então, o que temos aqui, doutor? Então vamos lá. Qual que é o primeiro? Na verdade, primeiro vamos colocar aqui o seguinte. Deixa eu ver esse aqui. Deixa eu mostrar para o público aqui. Nossa Senhora. O que temos aqui? Esse aí é um acórdão. 175 páginas. 175 páginas. Esse é um divisor de águas. Aqui, ó, pessoal. Olha quanto. Olha o calhamaço aqui. Eu sei que não vai dar para enxergar, mas olha o calhamaço aqui. Esse é um divisor de águas. Tem que ler tudo isso aqui? Isso aqui, esse acórdão, ele é digno de se colocar num quadro e deixar ele num quadro, porque ele é um divisor de águas. Eu vou contar a história desse acórdão, tá certo? Mauro Campbell, que é o ministro relator desse acórdão, ele simplesmente teve o trabalho de condensar nesse acórdão. Primeiro, vamos explicar para as pessoas o que é um acórdão, tá certo? Um acórdão, ele é formado pelo julgamento e voto de ministros da Suprema Corte, ou pode ser do Superior Tribunal de Justiça, ou do STF, tá certo? Isso, dos ministros. Do Tribunal de Justiça são desembargadores, então são câmaras julgadoras. Então é um colegiado. Quando vai julgar uma matéria, geralmente é nomeado um relator, e o relator tem a matéria, ele desenvolve o voto dele, e aí ele promove o voto dele a julgamento da turma que está julgando. E a turma tem uma cópia do processo, ela pode divergir do voto ou não. Por isso que quando a gente acompanha os julgamentos pela TV da Justiça, você verifica lá e fala: olha, eu acompanho o voto do relator, que é um desembargador ou ministro fala, eu divirjo, mas eu divirjo neste assunto, neste ponto, no resto eu acompanho, tá certo? Nesse caso aqui, é um acórdão
que foi julgado a prescrição intercorrente num processo de execução fiscal, tá certo? Esse acórdão ele foi um divisor de águas. Por isso que eu falo que ele é digno de se colocar num quadro e pôr na parede, tá certo? Tá? Então, esse é o acórdão número 1.340.553. É de um processo de origem de 2012 do Rio Grande do Sul. E esse acordo foi proferido em 2018. Nesse acordo, o ministro Mauro Campbell Marques, ele condensou em 187 páginas as 4 formas possíveis de prescrição intercorrente numa execução fiscal. Ah, doutor, mas é muito técnico isso que o senhor está falando. Tá certo? O que é prescrição? A prescrição eu gostei. Tá certo? Isso a gente... caducar, né? Isso. Acho que o português... Mas intercorrente, o que é? Tá certo? E qual que é a diferença da prescrição e prescrição intercorrente? Acontece que, já em 2016, as execuções fiscais federais, elas compunham um acervo mais ou menos de 40 milhões de processos. É humanamente impossível julgar esses processos. Era um processo que vinha se arrastando de anos. De 95, 91, 2000, enfim. Por quê? Porque até então, o artigo 40 da Lei de Execuções Fiscais, da 6.830, ele determina o seguinte, antes disso, esse acórdão ele foi um divisor de águas, ele determinava o seguinte: o processo, passado um ano, ele vai ao arquivo. Só que a Procuradoria, ela pedia para que o processo ficasse ao arquivo na forma do artigo 40, ele ficava por 5 anos arquivado. E a qualquer momento no processo, bastava a Procuradoria entrar em juízo e pedir o desarquivamento do processo. Quando a Procuradoria pedia o desarquivamento do processo, ela movimentava o processo. A partir do momento que ela movimentou, ela suspende a prescrição. E o processo, com a prescrição suspensa, voltava a andar. Mais 5 anos. Mais 5 anos. E aí não tinha data para isso. Tá certo? Não julgava nunca. Tanto é que você tinha se você tem ainda execuções de 20, 30 anos. E não pode. O processo ele tem que ter meio, ele tem que ter início, meio e fim. Tá certo? Que é um absurdo. E diante dessa realidade veio esse acordo dando 4 possibilidades de prescrição intercorrente. Isso em 2018. Como que isso acontece? Muito bem, isso acontece da seguinte forma. O processo está correndo. Isso é prescrição intercorrente. Nós vamos falar de prescrição formal e da prescrição intercorrente. Isso no curso do processo executivo, ou executório fiscal, contra uma empresa que está devendo para o fisco. Então, ela é objeto de uma execução fiscal, a empresa responde e o sócio ele pode responder se for solidário. Tá certo? Então, se não encontrar o sócio, não conseguiu encontrar o sócio, existe o redirecionamento da execução, vai para a pessoa física e ele responde. E aí, essa execução vai para cima a busca dos bens da empresa ou do sócio. Tá? Então, o que aconteceu a partir desse instante aqui, dessa uniformização aqui? O juiz, a execução está em curso, o juiz intima a Procuradoria a movimentar o processo. A Procuradoria indica bens. A empresa foi intimada, ela comparece, ela tem 5 dias para fazer o pagamento da dívida e 30 dias para ela apresentar a defesa se ela garante a execução. E se ela não tem bens para garantir? Vamos supor, uma execução de 30 milhões. Ela não tem bens para garantir. Tá certo? Se ela não garantiu, e se ela foi citada, ela não pode embargar, porque ela não tem como garantir a execução. Tá certo? Se ela não pode embargar, aí, passados 30 dias, decorreu o prazo dela, ela não embargou, ela vai sofrer a execução.
Então, intimada a procuradoria vai à busca dos bens. Se a procuradoria não encontrar bens, ela pede a suspensão. Isso antes. A partir desse momento, automaticamente o processo, se não encontrar bens, ou o sócio, o processo é arquivado. Ele vai para arquivo por 1 ano. Então, a procuradoria ela tem 1 ano para buscar bens da empresa. Não estou falando bens dos sócios aqui ainda. Tem 1 ano para buscar bens da empresa. Passado esse 1 ano, automaticamente o processo é desarquivado. E aí a procuradoria tem mais 5 anos para buscar bens. Passado esses 5 anos, se ela não encontra bens, a procuradoria tem que provar que houve um prejuízo direto ao fisco, mas isso é balela. Porque passados 6 anos ela não encontrou, o termo da prescrição decorreu. Acabou. Aí o juiz pode conhecer de ofício a execução. O juiz pode conhecer de ofício. Quando eu falo isso, eu me recordo de um caso, mas esse caso é emblemático. Eu advogava para uma empresa no sul de Minas, uma indústria, e ela foi intimada num processo de execução, num processo trabalhista, não de execução, num processo trabalhista. Ela foi intimada para responder à ação trabalhista. Só que essa ação trabalhista, ela envolvia uma outra empresa que não ela, que era dos irmãos do dono da empresa. Eu fui, eram 7h30 da manhã, eu já estava na empresa, que a audiência de instrução estava marcada para 8h20. Então a gente tinha que sair, só que a audiência era em Três Corações, e a gente estava em Lambari. E o sócio da empresa sabe aquele sujeito popular? Ele é o popular anzol, onde ele passava, ele enroscava. Quando era mais ou menos 8h10, ele aparece na empresa. Eu falei, pelo amor de Deus, a gente tem a audiência, só que a audiência não era em Lambari, era em Três Corações. Nós chegamos lá 9h10. O juiz aplicou a revelia na empresa, o valor da ação 1.200.000. Isso em 2008, 2007. Eu pedi a certidão na secretaria de chegada dos autos, do comparecimento, aleguei um vício de estado de saúde, pedi a nulidade, o juiz não deu e manteve. Tá certo? Naquela ocasião, para você ver o que é prescrição, agora a gente vai entender, já está entendendo o que é prescrição intercorrente. Isso se aplica tanto na questão trabalhista, a prescrição intercorrente, quanto na tributária. Só que a tributária é diferente da prescrição trabalhista. Trabalhista, a prescrição 2 anos. Na tributária, é 1 ano mais 5. Tá? Aí eu procurei, naquela época, um ex-professor, o Dr. Enio Jacques, e tive no escritório dele com o processo. Ele falou, Claudinho, deixa o processo aqui, vou estudar, final de semana a gente conversa. Você passa segunda-feira. Aí passei segunda-feira lá, ele falou, olha, eles pagam um final de semana num resort para minha família e minha cachorra lá? Paga, então vamos lá, nós vamos fazer história no direito. Naquela semana estava promulgada a lei onde o juiz pode conhecer de ofício a prescrição. Então, quando estava falando de prescrição na questão tributária, aqui eu estou falando da prescrição na área trabalhista. Na tributária, este acórdão, ele determinou que o processo ele suspende pelo prazo de 1 ano, passado mais 5, prescreve. Por que mais 5 e por que 1 ano? 1 ano ele suspende. E aí, se a parte aqui, se a procuradoria movimentou o processo no curso desse 1 ano, automaticamente você conta mais 5, não importa se correu 1 ano ou não. Ou seja, ele tem até 1 ano para movimentar e achar bens. Se ele não achou, ou se ele pediu, movimentou, conta a prescrição a partir do momento que ele movimentou. Naquela oportunidade, se eu não me engano, era a lei 7.308, não tenho certeza, estou falando de cabeça, tá certo? Onde determinou que o juiz podia conhecer de ofício a prescrição. E foi o primeiro caso
E o doutor Enio, nós fomos lá falar com o juiz. Entramos na sala de audiência, o juiz estava em audiência esperando terminar e o doutor Enio foi lá falar com ele. O juiz pegou ele e falou assim: olha, eu conheço o senhor, mas não estou lembrado. Ele falou: olha, eu escrevo para RT e tal. Falei: doutor Enio, tal, que bacana, tal, isso daqui. Pois é, olha, nós temos um caso sui generis aqui. É o primeiro caso em que pode ser aplicado de ofício a prescrição, porque existe a prescrição formal nesse processo. O fato ocorreu há 25 anos atrás. E a moça tinha perdido 4 dedos, ela estava pedindo indenização pelos 4 dedos de uma empresa do irmão do cara, não da empresa atual. Só que como ele não compareceu, foi condenado à revelia. Mas o que é condenação à revelia? A revelia é condenação na matéria do fato e não na matéria de direito. A matéria de direito você pode questionar a qualquer momento no processo. Então, quando um cliente chega para você: Ricardo, eu estou com esse problema aqui, esqueci, passou a data da audiência. Ih, rapaz, olha, você perdeu. Deixou correr a revelia. Não perdeu. Você tem vários meios de defesa para poder suscitar a tua defesa. Esse foi um dos casos. Aí nós chegamos, mostramos para o juiz, falaram: olha, a lei 7.308 de 2008, ela confere ao juiz a capacidade de reconhecer a prescrição formal. Então, eu estou falando de prescrição formal, não estou falando de prescrição intercorrente. A prescrição formal é a perda da capacidade da cobrança do título, porque decorreu o prazo. Então, se você tem aqui um título na área tributária que confere ao fisco o direito de cobrar e passados 5 anos ele não intimou na área administrativa, ele decaiu. É a decadência. Mas se ele inscreveu em dívida ativa dentro desse prazo de 5 anos, ele tem mais 5 anos para te cobrar em juízo. Se ele não te cobrar em juízo, prescreveu. Essa é a prescrição formal. Mas se ele te cobrou dentro desses 5 anos, então o processo está correndo. Dentro do processo que está correndo, cabe prescrição intercorrente. Entendi. Você entendeu? Tá? Você vê que é uma matéria densa, mas é maravilhosa, sabe? Tem toda uma lógica, tá certo? E aqui o ministro ele foi feliz porque ele soube condensar todas as hipóteses de prescrição intercorrente. Por quê disso aqui? Porque tinha um estoque de mais de 40 milhões de execuções em andamento e era humanamente impossível. Ele falou: basta. Claro, desse modo aí nunca sai. Nunca sai. Eu vou lá, movimento aqui, né? Tá nessa secretaria, vem para essa. Nunca sai. Opa, deu 5 anos. Movimento aqui. Poxa. Então, o que aconteceu? Muito bem. Ocorreu este fato, os processos começaram, as procuradorias começaram a observar os processos maiores, com valores maiores e com empresas maiores, e que tinham condições. E aí começou a acontecer várias prescrições. E o juiz podia conhecer de ofício a prescrição lá, por força da lei lá atrás. Se o juiz trabalhista pode, porque a lei assim confere, o tributário também, o civil idem. Tá certo? Então ele pode conhecer a prescrição de ofício. Maravilha. Tá certo? Só que ele tem tanta coisa, porque ele não vai ficar fiscalizando o processo. Então a secretaria ela pode certificar o juízo da prescrição. Então, antes dele reconhecer, ad cautelam, ele determina que a procuradoria se manifeste. Ad cautelam. Tá certo? Por quê? Porque ele respeita o princípio do contraditório e da ampla defesa, que é cláusula pétrea da nossa Constituição. É sagrado. Na Constituição não se mexe. Não se mexe. É cláusula pétrea. É o direito à defesa e ao contraditório. E aí, nesse momento, ele pede para o fisco se manifestar, ou então para outra parte se manifestar, ela vem, se manifesta e o juiz decide. Aí o juiz vai decidir e falar: meu amigo, infelizmente, prescreveu, e ele decreta a prescrição. Mas o advogado, ele pode provocar o juízo.
Então, numa petição, ele atravessa, ele fala, demonstra numa linha do tempo, uma petição simples, ele demonstra na linha do tempo, fala, olha, excelência, aconteceu isso, de acordo com entendimento jurisprudencial, tal, não se aplica a eternização da lei, se aplicou o artigo 40 da 6.830, e então, nesse caso específico aqui, aplica-se em consonância e deu repercussão geral aqui. Elimina o débito. Elimina o débito. Acabou. Ou seja, acabou. Ele decreta a prescrição e manda extinguir a ação. Tá certo? E nisso vem as prescrições estavam sendo reconhecidas. Aqui a gente está falando de prescrição tributária. Tá certo? O que aconteceu? Lei 14.195 de agosto de 2021. Uniformizaram, pegaram esta lei, pegaram este acordo que uniformizou o entendimento de prescrição na área tributária federal e que repercutiu para a área estadual, e então o Congresso reconheceu essa lei como parâmetro para a prescrição intercorrente nas execuções cíveis. Porque isso também é a mesma coisa se aplicava para as execuções cíveis. Tá certo? Então, hoje, num processo civil, se você tem uma execução em andamento e não acha, tem que ter 2 momentos para que se conte o prazo de prescrição num processo. Esses 2 momentos chamam-se momentos de crise. Quais são esses momentos de crise? Primeiro momento de crise, distribuído a ação, cite e intime os sócios. Então, ele é citado para se defender e intimado a pagar no prazo de 5 dias. Isso na execução tributária. Na execução civil, ele é intimado a apresentar defesa, que no caso é embargos, tá certo? Na execução fiscal, ele precisa caucionar o juízo para poder embargar. Na execução civil, ele não precisa caucionar o juízo, mas a execução pode prosseguir num processo de execução provisória, que é um cumprimento de sentença, tá certo? Tá? Então, esse acórdão ele veio uniformizar, e essa lei ela extraiu desse acórdão esse princípio, e aí passa a aplicar a prescrição intercorrente nos processos cíveis. Então eu tenho uma empresa que ela não só está devendo no tributário, ela está devendo em processos de execução correndo no cível, ela tem que observar, o advogado que faz a defesa tem que observar isso, a questão da prescrição. Por sua vez, o que fez o CNJ, que é o Conselho Nacional da Justiça, ele abre algumas ferramentas para os advogados irem à busca de bens. Então aí começa a aparecer o Sniper, o T-Rex, vários tipos de ferramenta que os advogados passam a ter e o juízo a ter para alcançar bem dos sócios que estão devendo. Haja detetive, né? Exatamente. Hoje existem no mercado escritórios especializados à busca de localizar bens de sócios e de empresas devedoras. Tá certo? O grande erro que uma empresa que um empresário pode cometer é, primeiro, ter uma contabilidade desamparada, uma contabilidade mal feita, não ter uma contabilidade, porque pode ser tudo desclassificado, e aí ele responde solidariamente, com a solidariedade, ou então ele deixa a empresa de canto, deixa ela morrer, ela morre de canto, ele abre outra empresa e toca, e põe um laranja para tocar a empresa e vai. Ou seja, isso aqui, como existem ferramentas de busca, essas ferramentas vão lá e traz, ele vai ter que responder. Mesmo endereço, sócio diferente, mesmo endereço e atividade. Poxa, só buscar lá, tira a foto dele lá dentro. Olha, você pega, para desconsideração da personalidade jurídica, você pega o artigo 50 do Código Civil. Ele tem que cumprir esses requisitos, assim, para que ocorra a desconsideração. Desvio de finalidade e confusão patrimonial. Então, se ele prova desvio de finalidade e confusão patrimonial no curso da execução, ele
ele entra com um processo incidental, que não é aquele processo de execução, o juiz suspende a execução, abre o incidente, e no incidente ele vai intimar os sócios, que estão sendo chamados, a apresentarem a contestação e a defesa, que eles vão tentar descaracterizar o artigo 50, tá certo? Tá? Isso para efeito de execução civil. Para efeito de execução fiscal, é diferente, porque uma vez não encontrados os bens, é automático a responsabilidade dos sócios, mesmo que não extinta a empresa. Tá certo? Engraçado, né? Bom, a gente como contador fica puxando o ECAC direto, onde tem os débitos. Você puxa na empresa, aparece o valor. E você puxa no sócio, aparece igual. Pois é. Então, ou quem pagar, aí o governo vai lá e fala, tira dos dois. Por que isso? Antigamente tinha um problema muito sério, que você, quando vai fazer a defesa, num processo num embargo ou numa exceção de pré-executividade, se fazia a defesa no nome da empresa. O fisco, quando ele traz o sócio na certidão de dívida ativa, ele automaticamente já traz o sócio como corresponsável. E aí ele já direciona a execução. Então, quando você puxa lá no ECAC, já está lá. Às vezes chega, né? O que é isso aqui? Você não estava devendo na empresa? Eu tinha uma empresa antiga, largada, ficou inativa. Não ficou inativa, ficou inapta, né? Pois é. Ficou inapta, ele jogou tudo aqui. Automaticamente, agora você vai responder. Isso não prescreve. Aí ele vai ter que trabalhar com um advogado especialista para poder trabalhar essa prescrição. Tá certo? Então, isso tudo a gente está falando aqui na esfera judicial. Obviamente, como é uma empresa cautelosa, que tem uma boa contabilidade, um bom contador, tal, olha tudo, ele não vai deixar primeiro chegar nisso. Porque quando acontece dele estar devendo, tem uma dívida, ele vai tentar mitigar, tem várias ferramentas. Hoje, a empresa pode buscar diretamente a procuradoria e propor uma transação tributária. E nessa transação tributária, ela vai analisar caso a caso a empresa, ela vai pedir algumas garantias, ela pode reduzir o estoque da dívida da empresa e parcelar com parcelas balão, e ela vai negociando isso. Tem o caso de empresa com 30 milhões de débitos, aonde esses 30 milhões eles foram aumentados em razão de juros, multa, e no curso do tempo, tá certo? E isso foi negociado para 10. Para parcelamento em 120, 130, 150, 180 vezes. Mas ela tem que garantir o juízo. Tá tem certo? Que ter uma garantia sempre. Exato, senão... tem que ter garantia. Tá? E aí você vai trabalhar isso. Tá certo? Então, isso é um aspecto legal. E esse outro, doutor? Então, vamos lá. Isso aqui nós tratamos de todo esse arcabouço. Maravilha. Só para complementar aqui, que eu estava dizendo, a importância, antes de se chegar nisso, está falando, ele pode fazer a transação fiscal, o acordo fiscal, mas e se ele tem um auto de infração, uma multa, ele não pode abrir mão da defesa dessa multa no âmbito administrativo. No caso de um débito estadual, vai para o TIT, que é Tribunal de Impostos e Taxas. Então ele tem que trabalhar isso no TIT. E ele pode até zerar isso no TIT, tá certo? E existia antes o voto de preferência. E também a mesma coisa no CARF, que o CARF, TIT, é Tribunal de Impostos e Taxas, que é um tribunal administrativo que fica na sede da Secretaria da Fazenda, onde os juízes do TIT são advogados da área do setor tributário, que são nomeados como juízes do TIT, que vão julgar, e representantes do fisco, tá certo? São divididos em câmaras, e aí a empresa que sofreu o auto de infração, ela vai apresentar a defesa, tá certo? Ela vai impugnar o auto de infração no âmbito do posto fiscal, e dessa impugnação, quem julga é o delegado regional tributário. Dessa impugnação cabe um recurso, que é um recurso ordinário, que vai subir para o TIT. E aí tem duas instâncias no TIT, que pode julgar esse fato. E ele pode zerar isso. Enquanto isso estiver sub júdice, vamos dizer assim, no Tribunal de Impostos e Taxas, o fisco não pode denunciar o débito à Procuradoria, e nem a Procuradoria pode denunciar o débito à
ao Ministério Público. Então ele está discutindo, tá certo? Esgotado ali, não tem recurso, transitou em julgado, é denunciado o débito. Então inicia-se duas fases, a executiva fiscal e aí o inquérito penal tributário, que corre numa delegacia especializada aqui em São Paulo, ou quando é no interior, na própria delegacia, que vai dar trâmite a isso para apurar se houve ilícito, se houve crime tributário, tá certo? E aí existem no artigo 1º e 2º duas possibilidades de crime tributário que o empresário pode responder. Por isso a importância de um advogado especializado na área, não só da defesa administrativa, não só da defesa fiscal tributária, mas também na defesa penal. Por quê? Porque enquanto está em curso a fase do inquérito, ele pode pedir o trancamento do inquérito, porque enquanto está julgando a matéria de defesa na execução fiscal, a CDA pode ser considerada nula e o valor da dívida pode ser considerada não aquela. Tá certo? Então, ele não pode ser, porque aqui caberia um acordo de não persecução penal, um ANPP. Tá? No caso do acordo de não persecução penal, ele poderia reconhecer o crime, ele chega para o promotor de justiça, ele propõe um acordo de não persecução penal, fala, olha, eu reconheço, e aí o promotor fala, olha, em contrapartida, eu quero que você faça isso, isso e isso. Então você vai pagar tanto, tal. Só que, se eu tenho possibilidade de levar essa discussão aqui adiante, eu vou trabalhar isso aqui, eu posso trabalhar a prescrição do penal. Tá certo? Então, aí é a questão técnica que o advogado vai saber trabalhar. Por isso que precisa do especialista. Senão não adianta você pegar tá cheio nós temos 1 milhão de advogados aí, mas especialista tem que ser o especialista. Tá. Bom, e esse outro agora? Agora vamos lá. Mais um calhamaço aí. Então, tudo isso aqui só para explicar isso aqui que foi o acórdão que modificou, que deu origem a 14.195 de 2021. Muito bem, o ano passado, em dezembro do ano passado, nós tivemos a emenda constitucional número 132, que praticamente altera todo o tratamento tributário no Brasil. Então, tudo que você conhecia, tinha conhecimento em questão tributária, a gente tinha 5 impostos que eram apurados, os impostos federais e os impostos municipais e estaduais. Tá certo? Que isso aí é a nova reforma tributária. Aqui, na verdade, isso aqui é um projeto de lei complementar número 108. Isso aqui não é lei, não é emenda constitucional ainda. A emenda constitucional 132 está sob discussão no Senado, está discutindo isso. Ela pode alterar alguma coisa que foi aprovado na Câmara e se alterar lá, devolve para a Câmara rediscutir. Tá certo? Tá? Isso aí não tem nada a ver, então, com a reforma. Só que isso aqui, ele já faz parte da reforma. Isso é projeto. Isso é um projeto de lei complementar. Tá certo? O que acontece aqui? Até vou ler aqui para nós entendermos do que trata estas... Ali deu 187 páginas. Aqui, ó, deu... Não, aqui 187 páginas é a lei complementar. Agora aqui... deu esse é o 175 páginas, que é o acórdão. Esse acórdão. Tá certo? Então, esse projeto de lei complementar, o que ele faz aqui? Ó? Institui comitê gestor do imposto sobre bens e serviços. CGIBS. Dispõe sobre o processo administrativo, olha isso, tributário, relativo ao lançamento de ofício do Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, sobre a distribuição para os entes federativos do produto da arrecadação do IBS, e sobre o Imposto sobre Transmissão Causa-Mortes e Doações de qualquer natureza, bens ou direitos, ITCMD e da outras providências. Isso aqui é uma
vamos colocar aqui, você pega uma granada, puxa o pino e espera que daqui a pouco ela vai explodir, tá certo? Ou seja, na verdade, eu tô colocando isso, mas não é para assustar, não. Na verdade, o que acontece? Toda a reforma ela foi pensada em simplificar o processo tributário e as normas tributárias. Nós temos o CTN, que é o Código Tributário Nacional, que vem em todas as normas adjacentes só para se ter uma ideia, cada município, cada estado, cada ente federativo tem a sua legislação própria. 27 estados, 5.500 e pouco municípios e a guerra fiscal entre os municípios. Então, a reforma tributária, estados, né? Principalmente estado, né? Exatamente. E a reforma tributária ela visou simplificar e adequar isso. Tá certo? Tá? Muito bem. Com a reforma tributária aprovada, com a emenda constitucional 132, então foram determinados dos 5 principais impostos, que é IPI, COPIS, COFINS, ICMS e ISS. Aqui eu não falei de imposto de renda ainda. Deixa ele do lado aqui. Tá? Não falei de imposto de renda ainda. E não falei de TCMD, mas já está ali. E não falei da tributação da distribuição de dividendos. Aqui ainda. Está aqui. Não comentei isso. Mas esses 5, eles vão virar 3, tá certo? Vão virar o CBS, IBS e o IS. IS é imposto seletivo, tá certo? Imposto seletivo... Esse é bem importante, viu? Tá esse certo. Aí esse eu gostei. Ele busca, quando ele fala em imposto seletivo, ele busca a tributação de grandes fortunas, tá certo? Então ele busca a tributação. Quando ele busca a tributação de grandes fortunas, ele já começa a buscar a tributação aqui pelo ITCMD, que a gente já vai entrar aqui nessa questão. Mas, o que é uma grande fortuna? Olha, esse é o problema, relativo. né? Às vezes o cara tem 1 milhão. É relativo. É fortuna? 1 milhão? O cara já é milionário, né? É milionário. E aí? Não é. Tá certo? Tá? Então precisa ver qual a alíquota. Qual é a alíquota? O problema é o seguinte. A gente vai chegar num ponto que a forma que eles estão encontrando de tributar essas grandes fortunas agora é tributando a distribuição de dividendos, tá certo? Então você fechou o resultado patrimonial da empresa, desde 97 ele deixou de ser cobrado o imposto sobre os dividendos. Então você tributava toda a cadeia de tributos dentro de uma empresa, e aí quando você faz a distribuição do resultado, do lucro, você não tributa, porque você já tributou isso na fonte. Sim, você já pagou todos os impostos. Todos os impostos. Agora, o que está fazendo aqui o projeto é tributar isso na proporção de 15% a 20%. Ou seja, você vai pagar todos os impostos e depois quando você distribui o lucro dos sócios... E não para por aí. Aí você paga, mas quem tem ação na bolsa, a mesma coisa. Tem dividendos, vai ser tributado vai ser tributado do mesmo jeito. Tá? Aí não para por aí? Não para por aí. Não para por aí por quê? Porque essa tributação ela vai se reportar a um decreto-lei de 1970, tá certo? Tá? Que até eu anotei aqui, tá? É um decreto-lei eu não estou com esse número de decreto-lei. O que acontece? Todo benefício que a empresa paga para o seu sócio, uma vez contabilizado, ele vai ser considerado uma distribuição. Uma gasolina, a gasolina, um hotel, viajou, verba de representação. Aí é caracterizado. Então vai depender muito da contabilidade, ver como vai caracterizar isso, mas qualquer benefício isso vai se incidir sobre ITCMD e também pode a distribuição, por exemplo, uma empresa
ela pegou e distribuiu cotas de capital para outra. Quando ela fez essa distribuição de cotas, isso pode ser considerado doação. ITCMD. ITCMD. Distribuiu, doou as cotas. Paciência, né? Vai pagar. Tá certo? O problema é um benefício de um sócio, né? Que então, o sócio nem tem benefício, porque não tem sindicato sócio. Olha só aqui, para você ter uma ideia. Tá? Então, nós vamos ter o CBS, o IBS e o imposto seletivo, que está sendo discutido ainda. Sim. Como que eles vão fazer isso? Tá certo? Tá? É o IBS, o CBS já tá certo. Já tá Só certo. falta definir a alíquota, né? Isso. Tá lá no nós Senado temos ainda. um prazo, tem um prazo para isso, para começar essa seletividade, salvo engano aí, de 2026 a 2032, 2033. Mas isso paulatinamente. Isso, vai. Tá certo? Tá? Vai aumentando o Isso. CBS e vai diminuindo o A CBS. grande oportunidade que eu vejo aqui é a questão do controle constitucional. Isso os tributaristas vão ter que quebrar bastante o coco, vão ter que estudar a pirâmide de Kelsen, a base. Não, você não vai pela base, você vem pela Constituição e desce para verificar a constitucionalidade de tudo isso aqui, e você pode ter elementos de base para ingressar com ações e teses para derrubar determinadas cobranças. Então, isso é um campo fértil. E você também pode trabalhar o planejamento tributário em relação a isso. Tá certo? Tá? Então, nós temos esses dois impostos, 3 impostos, aí depois vem os outros, né? Isso. Aí agora nós temos os agregados, que são a reforma. Então, nós temos a reforma do consumo. A reforma do consumo é CBS, IBS e o imposto seletivo. Sim. Isso ela vai tributar o consumo, tá certo? Salvo o imposto seletivo, que vai tributar a distribuição, tá certo? Agora, vai haver, eles estão estudando como parametrizar a tributação da renda e a tributação que aqui no caso, que é o ITCMD. Por quê? O ITCMD ele vai ser uma faculdade da tributação, ele não vai para o comitê gestor, ele vai ser tributado direto pelo secretário da Fazenda do Estado. Vai ter uma alíquota progressiva, alguma coisa progressiva. assim? Vai dar liberdade para o Estado escolher a alíquota. No nosso caso aqui, a alíquota é 4%. Não vai ter mais a isenção que batia lá aos R$86 mil. É 2.500 do FESP, né? Isso. Tá? Não vai ter mais essa isenção. Acabou. Então, do R$1 tem que pagar. Ela vai ser progressiva de 2% a 8%. Tá certo? Ou seja, vai dobrar. Então, só para você ter uma ideia, em 2020, eu processei um inventário de um amigo, onde o valor desse inventário chegou a 7,5 milhões. Tá certo? Só de ITCMD, o que ele pagou ali foi 4%. E um detalhe, quando nós entregamos a declaração de ITCMD, tinha determinadas dívidas que o Decujos tinha, que eles têm que ser abatido da base de cálculo do TCMD. O fisco, na hora de emitir a guia, não abate. Ele vem e cobra pelo total. Foi necessário um mandado de segurança, impetrar um mandado de segurança para que o juízo, então, determinasse para o fisco, falando, você não pode cobrar, porque o que está sendo pago aqui, o que vai ser distribuído é o valor líquido. O Montemor, ele vai pagar a dívida. O valor líquido é o que tem que ser tributado. Então, tem muita gente que acaba pagando indevidamente, sem saber. Tá certo? E ainda tem um detalhe, né? Aqui tem essa questão do TCMD, que é o valor, a tributação pelo valor referência ou pelo valor venal. Acabou esse negócio. Vai ser o valor transacional. Então, você fez uma escritura, passou a escritura, foi no cartório, o cartório já
informa automaticamente o fisco e o fisco vai emitir a guia. Aquele valor. Emitir a guia e vai pagar por esse valor. Ou seja, e tudo isso vai ser assim processado de uma forma já direta, tá certo? Ou seja, já sai a guia e acabou, paga e pagou. Pode ser feito o pagamento do ITCMD no inventário? Pagamento do ITCMD no inventário, só que ITCMD é doação. Então, na transmissão de cotas, você vai pagar ITCMD, tá? Ou seja, tem várias possibilidades de cobrança de ITCMD que não está previsto e está aqui nesse projeto de lei. Então, tem muita coisa para se discutir ainda, tá certo? Ou seja, a gente vai acabar com IVA, quando você fala de IVA aqui é o total, a gente vai acabar com uma carga tributária, que a reforma tributária ela veio para simplificar e para diminuir. Essa era a premissa. Sim. Mas, infelizmente, a notícia que a gente tem que dar é que nós temos praticamente aí o maior IVA do mundo e a maior reforma tributária que impõe uma tributação a todos os entes do mundo aqui hoje. Então, vai facilitar. Vai. Só que vai facilitar para ser cobrado também, porque quanto mais facilidade, mais fácil ser cobrado. Sem dúvida. Porque os impostos, no mínimo, vão dobrar. Isso já é certeza, né? Uma das formas de se mitigar o ITCMD e grandes fortunas, o patrimônio, como pode ser feito isso? Você pode estudar o trabalho para formalização de holdings. Existem holdings patrimoniais, holdings familiares, holdings imobiliárias. Tem que tomar cuidado. Porque se você não fizer isso de uma forma devida, você cai na cadeia do fisco. E a gente mesmo, nós estamos com um caso em que foi feita uma holding, o contador lá fez, sem querer atuar, mas ele fez a holding, por conferência de bens, trouxe para a holding mais de 7,5 milhões de bens para a holding. Hoje a empresa sofre uma ação de execução fiscal de ITBI, cobrando o valor originário de 750 mil, tá certo? Porque não cumpriu o requisito legal da holding. Você já coloca para alugar os imóveis, esqueça, né? Pronto, não cumpriu. E outra, ela tinha que apresentar, no prazo de 5 anos, uma declaração formal para o fisco do município. Isso não foi feito. Tá certo? Bom, nós entramos com todas as defesas, acontece que tem uma ação para ser julgada no STF, no Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral que pode impactar nesta ação que a gente tem. Então, o presidente do tribunal, em sede de recurso especial que nós apresentamos, ele mandou suspender, aguardando a decisão do Supremo, aguardando a decisão do Supremo, que pode aproveitar da repercussão geral de lá. Assim. Outro caso interessante de se tratar é a pejotização, tá certo? Que é uma outra forma de se trabalhar. Tem que saber fazer o contrato entre partes. Aqui eu estou saindo da esfera tributária e estou entrando um pouco na área trabalhista. Por quê? Porque também envolve a questão empresarial. Se você, enquanto empresário, vai procurar um contador e o contador não sabe os parâmetros de um contrato de pejotização, ele acaba por condenar a empresa a desclassificar a pejotização e ele sofre toda a contingência de ter aquele empregado, aquele prestador de serviço que estava na pejotização a ser caracterizado como um empregado e ele tem que assumir todo o encargo disso. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Porque assim, né? Pô, não, ele é PJ, vai, tá bom, mas ele trabalha para você? Pois é. Ele trabalha aqui, segunda a sexta, das 8 às 18, aqui, né? Tem subordinação, ele só trabalha para mim. Pô, então não ele é empregado. Ou ele é seu sócio, ou ele é empregado. Agora não, tá bom, ele vem aqui uma vez por semana, arruma meus computadores e vai embora. Ou vem uma vez por semana, faz isso aqui, né, faz uma filmagem, sei lá, aqui, ó.
e vai embora. Tudo bem. Agora, poxa, ele é funcionário, tem horário, tem isso, tem aquilo. O que a gente orienta é o seguinte: quando você vai fazer um contrato de pejotização, primeiro é impessoalidade, tá certo? Então ele pode, ou delegar a alguém por ele que faça. Mas geralmente você abre 2 colunas, tá certo? Na primeira coluna você põe as atribuições que ele tem que cumprir e as tarefas que ele tem que cumprir, que ele tem que te entregar. Na segunda coluna, você coloca as obrigações de você não pode exigir dele enquanto empregado, porque você tem que desclassificar isso. Ele tem que ter um MEI, um CNPJ próprio, e ele tem que te emitir uma nota para isso. Se ele está classificado dentro disso e te entrega, mesmo ele tendo o contrato, você tem o direito de fiscalizá-lo. Ninguém tira esse direito. Sim. Mas o importante é ele cumprir a meta. Tá certo? Tá? E isso dentro do contexto de trabalho se consegue desclassificar. Olha, ele desenvolveu uma doença ocupacional, mas ele tinha exclusividade comigo. Ele estava no contrato, ele está livre para prestar o serviço para qualquer empresa. O importante para mim é que ele entrega. Ele é tarefeiro. O importante é que ele entregue o resultado. Tá certo. Tá certo? Tá? Isso aí. Sobre a reforma tributária, eu gostaria de te convidar já mais para frente, depois que sair, acho que do Supremo, né? Com certeza. Aí a gente fazer só da reforma tributária, que eu acho que é um tema muito... Mas vamos deixar eles votarem primeiro? Vamos. Talvez quando a gente tiver pelo menos uma alíquota certa, a gente coloca aqui na TV quanto que era o imposto para quanto que vai. A gente faz um demonstrativo. Isso, né? aí a gente discute todo esse tema aí, que é um tempo muito vasto e muito legal, muito gostoso. Né? O pessoal fala, você é louco, você é maluco, sabe? Às vezes tem que chegar sábado, domingo, você quer ler alguma coisa para descansar, você pega lá o projeto de lei, a lei constitucional. Mas para nós contadores, essa reforma vai ser muito legal. Porque aquele negócio... Todo mundo vai te trazer todas as despesas, porque vai bater. Todo mundo vai emitir nota, porque o outro vai pedir a nota. Né? Então, é um negócio muito bacana para nós. Bacana, E tem essa questão aqui da não cumulatividade, né? Que é o fato de... Isso eu acho que ficou assim, eu só vou aproveitar o meu crédito lá na frente se o outro pagar, efetivamente, né? Então, olha, tem... Isso E outra coisa, o que eu vou ter de crédito? Pois é. É fácil uma indústria, né? A indústria tá fácil, todas as notas que ele tiver dos insumos, você aproveita. Aí no serviço, vou aproveitar minha energia, então essas coisas aí que a gente pode fazer na próxima. Exatamente. Já tá convidado aqui. Tá certo. Bom, olha, eu sou apenas um advogado aí. Eu vi aí, nossa... Tá certo, então é isso aí. Vamos falar, eu sou, perto de tudo que está acontecendo, eu sou um aprendiz de feiticeiro, tá certo? Tá certo. Doutor, deixa seus contatos aí pro pessoal que queira entrar em contato. Deixar, nós temos um escritório na Rua Funchal 218, 32º andar, e na Rua dos Três Irmãos, número 62, nono andar, 901. Meu telefone é o 11-96199-6626. Meu e-mail é adv.claudio@uol.com.br e adv.claudio56@gmail.com. 56 não é porque eu tenho 56 anos, não. Eu já tenho 61. Tá certo? Aí tem uma história, esse 56 aí, tá certo? Tá? E, antes de finalizar, eu falei que eu queria dar um parecer. Todos nós temos certeza de uma coisa. Antes de estarmos aqui, nós não viemos do nada. Nós já existimos num outro plano. Nós já tínhamos um propósito nessa vida. E nós viemos cumprir com esse propósito. Qual que é esse propósito? Esse propósito é crescer. Crescer não só materialmente, mas principalmente espiritualmente. Crescer enquanto espírito. Porque o corpo físico, ele tem o seu tempo. Nós nascemos, temos
a nossa personalidade. De 7 anos ela é uma, para 14 ela muda, e ela vai passando, nós passamos as nossas dificuldades. E nas dificuldades nós somos testados. E nas dificuldades a gente cresce. E quando a gente cresce, a gente tem a condição de estender a mão e ajudar alguém. E também estender a mão e pedir ajuda. Porque nós não somos ninguém perante o universo, tá certo? Infelizmente, existe maldade, existem intenções que buscam interesses de fundo egoísta, tá certo? Mas nós não viemos aqui para isso. Acima de tudo, nós somos uma alma e um espírito, que é eterno, tá certo? Por mais que nós erremos, ou as pessoas que erram, um dia elas vão ter consciência dos erros e, quem sabe, ter a condição de pedir socorro e se elevar. Mas na nossa condição hoje, a gente está aqui para crescer. Então, nós ganhamos o nosso pão de cada dia de forma honesta, tá certo? Adoro fazer amigos, e o Ricardo é um amigo de muitos anos que eu trago dentro do peito. O Dr. José Augusto é um amigo que eu trago dentro do peito também, muito, muito querido, assim como muitos amigos. Eu posso dizer que eu sou um colecionador, tá? Um colecionador de amigos, eu tenho essa grande felicidade, tá certo? E eu tenho certeza, a nossa vida não acaba aqui. Nós temos uma eternidade para frente. E a cada passo que nós damos, a gente tem uma possibilidade de dar um passo adiante. Às vezes a gente erra, dá um passo para trás, mas cada passo que você dá para trás, você tem a oportunidade de repensar e dar 2 para frente. Então é por isso que nós estamos aqui. Ter amor aos animais, porque são seres sencientes que estão crescendo e estão evoluindo, tá certo? Ter amor aos próximos e às pessoas, porque em cada ser que nós encontramos, brilha em seu íntimo uma mônada, um ser que tem uma razão de ser. E a razão de ser do ser é o próprio ser. Ou seja, é Deus maior que está acima de todos. Parabéns, doutor. Muito obrigado por ter sido meu primeiro e eterno professor. Obrigado, eu que agradeço. Obrigadão estar do seu lado aqui. Muito bom. Eu agradeço muito a oportunidade. Foi muito bom, muito prazeroso. Vamos nos encontrar muitas vezes aí. Com certeza. Pessoal, não esquece de seguir a gente para que esse canal prospere cada vez mais. Muito obrigado. Até logo, pessoal.